Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar novamente aqui. Nós estamos juntos estudando a Bíblia, não é? Versículo por versículo, todos os dias, observando o que o Senhor quer dizer para nós e trazendo do contexto bíblico, né? A gente está fazendo isso com muito cuidado, para olhar o contexto, para observar bem o que a palavra de Deus quer dizer para nós. Em dias de tanta heresia, não é? Em dia de tanta coisa estranha que você vê aí de pessoas usando a Bíblia, é importante estudarmos a Bíblia no seu exato contexto e tirar as lições para a nossa vida prática. E eu te convido a me acompanhar agora em mais um estudo. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, estamos no capítulo 3. Paulo está comparando aqui a nossa vida cristã com o atleta, que os atletas da Grécia Antiga, né? Paulo, apesar de ter os seus olhos espirituais, mas Paulo também estava atento à realidade e trazendo essas lições para cá. E Paulo já trouxe algumas dicas de como nós podemos ser vitoriosos nessa jornada cristã. Paulo já falou da insatisfação, a partir do versículo 12 do capítulo 3, Paulo já falou da insatisfação, Paulo falou da dedicação, da direção, da determinação. E hoje, encerrando essa parte, eu quero pensar um pouquinho quando Paulo fala sobre a disciplina do atleta, né? E isso também fala muito conosco. Os versículos 15 e 16, Paulo diz, pois todos que somos perfeitos, Paulo disse assim, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também disto vos esclarecerá. Paulo está trazendo esse texto, 15 e 16, ele vai dizendo assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui Paulo vai falando sobre a disciplina que nós precisamos ter. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se você pensa diferente, Paulo diz assim, Deus vos esclarecerá. Ralph Martin, ele comentando isso aqui, ele diz assim, Paulo não está dizendo que a concordância com ou a discordância do seu ensino seria indiferente e que aqueles que discutiam seu ensino teriam direito a opiniões próprias. Alguém já disse isso aqui uma vez, né? Paulo está falando que é relativo, então se você não concorda, não tem problema, né? Não, a palavra que Paulo diz aqui, Paulo não está falando isso. Paulo está trazendo muito claro o seu ensinamento para a nossa vida. Paulo está usando ainda a figura da corrida e a palavra grega que Paulo usa no 16 vai trazendo esse fato quando Paulo diz andemos, né? Esse andemos, essa palavra aqui é a mesma palavra, é um termo militar que significa permanecer em linha. Então não basta correr com disposição e vencer a corrida, mas o corredor, o atleta, ele deve correr segundo as regras. Então Paulo fala, você pensa diferente, Deus vai te esclarecer que você precisa andar de acordo com as regras, não é? Você precisa andar de acordo com as regras. Nos Jogos Olímpicos, os juízes, eles eram extremamente rígidos quanto aos regulamentos, não é? Quanto às regras. E o atleta que cometesse qualquer infração, ele era desqualificado. Mas vale observar aqui o seguinte, nós falamos quando começamos a falar desse tema sobre atleta, que o atleta ele era cidadão daquele país, da Grécia, né? Ele é cidadão grego, para poder competir pelo país. O atleta que descumpriu qualquer regra, ele não perde a sua cidadania, ele continua sendo cidadão grego, só que ele perde o privilégio de participar, o privilégio de ganhar prêmios. E é isso que Paulo está trazendo para nós e vale a pena observar isso aqui. Em Filipenses 3, 15 e 16, Paulo enfatiza a importância de os cristãos lembrarem as regras espirituais que se encontram na palavra
Foi o que disse o Warren Wiersbe comentando isso aqui. Então, ele não deixa de ser um cristão, ele não deixa de ser um filho de Deus, mas ele perde os privilégios, ele perde as bênçãos. E isso é algo que precisa ser entendido. E mais tarde o apóstolo Paulo ensinou esse princípio a Timóteo, quando ele diz, segundo Timóteo 2,5, igualmente o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Um dia todo cristão vai estar diante do tribunal de Cristo, Romanos 14, versículos de 10 a 12. E ali vai ser apresentado como ele tem andado, como ele posicionou, como ele viveu. Então existe a maneira que nós precisamos viver. A vida cristã, caminhar com Deus não é de qualquer jeito, não é do jeito que você acha. Existem as normas, existe o jeito que Deus quer, que Deus espera, e está revelado aonde? Nas Escrituras, na palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensina isso para Timóteo, e isso é muito importante nós pensarmos. O termo grego tribunal que a gente fala aqui é a palavra bema, não é? Que é usada para descrever o lugar onde os juízes olímpicos entregavam os prêmios. Se nos disciplinarmos a obedecer às regras, receberemos o prêmio. Isso é um fato bíblico. Então, cada atleta é julgado pelo júri. Assim também, cada um de nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. O crente, o cristão, diante do tribunal de Cristo, para prestar contas da sua vida cristã. O não cristão, diante do trono branco, é outro assunto. Mas o cristão é diante do tribunal de Cristo para prestar contas da vida que tem vivido depois de receber Cristo como Salvador. Então é algo que nós precisamos pensar. Como eu tenho andado, como eu tenho vivido. Ben Johnson, nas Olimpíadas, em um determinado ano, e essa história é muito famosa, ele perdeu a medalha de ouro na corrida de 100 metros após eles descobrirem que ele tinha cometido algumas infrações. Ele havia competido, ganhou a medalha, comemorado, e aí os juízes foram olhar, viram que tinha algumas infrações ali. Ele perdeu a medalha, perdeu a qualificação. A medalha foi para outra pessoa. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas não chegaram ao fim por não levarem as regras de Deus a sério. Nós devemos correr sem carregar pesos inúteis, como a palavra de Deus nos diz, deixando todo o peso do pecado e olhando firmemente para o nosso alvo, para o Senhor Jesus. E assim vamos caminhando, vitoriosamente olhando para Cristo. Que Deus possa nos ajudar a entender esse fato, a caminhar dessa forma, olhando para o alvo, olhando para Cristo, sabendo que existe a forma correta, existe o caminho a seguir, existe os meios e é a palavra de Deus quem nos mostra como nós devemos andar. Não é dias, não existe condição desse movimento que a gente vê hoje, falando cada um serve a Deus do seu jeito e no final dá tudo certo. Não é cada um faz do seu jeito, é cada um deve fazer do jeito de Deus descrito na palavra dele. Que Deus possa esclarecer isso ao seu coração, como diz o apóstolo Paulo, que você possa entender e viver uma vida de santidade e obediência no centro da vontade de Deus. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar mais uma vez e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.